O que poderia ser tão aterrador a ponto de uma mulher que enfrenta demônios profissionalmente ser obrigada a fugir em silêncio? Irei revelar 3 relatos de parasitas espirituais tão poderosos que banhos de ervas tradicionais e cânticos sagrados simplesmente se desfizeram ao contato. Quando a benzedeira deixa cair seu rosário e tranca a porta, você sabe que a entidade venceu. Mas me diz uma coisa: você já ouviu falar de alguém que foi em uma benzedeira e ela se recusou a atender? Comenta aqui embaixo, porque essas são as histórias mais raras e perigosas que existem. Agora prepare o seu espírito, porque hoje a reza não vai te salvar. A fumaça da folha de arruda torrando do nada tem um cheiro lazarento que gruda no fundo do nariz da gente, Max. E é pior ainda quando a planta pega fogo sozinha, na mão de uma senhora que passou a vida inteira benzendo o povo da região. Relato enviado por Ana Beatriz Castelo. Oi, eu me chamo Ana, tenho 24 anos, nascida e criada num fim de mundo no interior de Minas Gerais, daquelas cidadezinhas onde a fofoca corre mais rápido que a água no rio e todo mundo conhece a desgraça alheia de cor e salteado. A nossa família carrega uma uruca que não larga o osso de jeito nenhum, uma falta de sorte desgraçada que vai passando de pai para filho sem dar trégua. Meu avô perdeu as terras da família de um dia para o outro num incêndio que ninguém nunca explicou. Minha tia-avó endoidou de pedra trancada num quarto nos fundos do casarão velho da família. E meu pai trabalha feito um condenado a vida toda e não consegue juntar 2 tostões furados para comprar uma bota nova e nem mesmo um café. Acredite se quiser, a gente sempre achou que era só a vida batendo duro mesmo, sabe? Aquela sacanagem rotineira do destino com quem é pobre, até que a corda arrebentou pro meu lado no mês passado de um jeito muito agressivo. Eu comecei a definhar na cama sem nenhuma explicação médica, uma fraqueza estranha e bizarra que me deixava pregada no colchão o dia inteiro. O estômago não segurava nem água com açúcar. Eu cuspia uma bilha amarga que rasgava a garganta de tanto arder. E o pior de tudo era o peso nas costas. Max, parecia que eu estava carregando um bezerro gordo no cangote dia e noite. As pernas bambeavam só de tentar ir no banheiro. Pensei até que estivesse grávida, sabe? Os médicos do posto de saúde municipal só receitavam virose, mandavam tomar soro e despachavam para casa, mas minha mãe, que é daquelas beatas de carteirinha que acende vela até para pneu furado do carro, bateu o pé dizendo que a coisa era espiritual, que tinham jogado terra de encruzilhada no nosso portão, e a gente precisava ir lá nos cafundós da serra procurar a Dona Wanda urgente. Essa Dona Wanda é uma curandeira muito antiga aqui da região. Uma senhora já bem curvada pela idade que benze o povo desde que andava descalça na roça catando café. O pessoal bota a mão no fogo por ela. Dizem que a mulher tira quebranto bravo, só de olhar meio torto para a pessoa. O problema é que a velha mora isolada demais, num sítio largado lá no topo de um morro de terra, que só Jesus na causa para subir. A gente socou todo mundo no Unumille, cansado do meu pai. O carro já estava quase cuspindo por o motor, para fora, na subida esburacada. A gente suando bicas naquele calor dos infernos, rezando para a lata velha não desmontar com a gente no meio daquele matagal seco que cerca a estrada de terra. Quando a gente finalmente encostou no terreiro da casa dela, o lugar já passava uma energia muito turva, um mato alto batendo na altura do joelho, uns cachorros magrelos e sarnentos vieram latir no portão de arame farpado, fazendo um estardalhaço, e a Dona Wanda já estava lá na varanda, sentada numa cadeira de palha toda descascada, fumando um cigarrinho fedido, acompanhando a gente com um olhar muito esquisito. A velha não falou um bom dia, não deu um pingo de sorriso para agradar visita. Ela só apertou os olhos miúdos e nublados na minha direção. O rosto cheio de ruga encolheu de um jeito muito estranho. Ela jogou a bituca do cigarro no chão de terra e mandou a gente entrar logo para a sala. Seca daquele jeito, parecia que já estava farejando a carniça, antes mesmo da gente abrir a boca para explicar o que estava acontecendo. A sala dela cheirava a fumo de corda forte misturado com cera derretida de igreja. As paredes de tábua todas forradas de imagem de santo e fita colorida pendurada, um ambiente fechado que deixava a cabeça da gente rodando, me deu uma ânsia de vômito violenta ali mesmo no chão de cimento queimado da mulher. Ela me empurrou pelos ombros, mandou eu sentar num banquinho de madeira bem no meio do cômodo.
Minha mãe ficou encolhida no canto da parede, apertando a alça da bolsa, rezando baixinho, e a dona Wanda foi resmungando lá pro quintal dos fundos para pegar as coisas que ela usa nas rezas dela. Até esse ponto da história, Max, era para ser só mais uma benzeção de rotina do interior, daquelas que a velha te bate com os galhos úmidos. Murmura umas rezas em latim misturado com português que ninguém entende porcaria nenhuma. Manda você beber uma água fedida e te despacha de volta para casa, achando que tá com a vida limpa de novo. Mas quando ela pisou de volta na sala com um ramo de arruda bem verde e fresquinho numa mão e um terço de madeira bem surrado na outra, o clima da casa inteira mudou de uma vez só. Os cachorros lá fora engoliram o latido no seco, pararam de fazer barulho de repente como se alguém tivesse chutado o focinho deles. Um vento gelado muito sem vergonha entrou rasgando pela fresta da janela de madeira e apagou todas as velas do altarzinho dela num sopro só, deixando a gente quase na penumbra no meio da tarde. A velha parou dura na minha frente, a mão dela começou a tremer de um jeito que eu achei que ela ia ter um piripaque ali no meio da sala, e eu percebi que o olhar dela, que antes era de puro tédio e cansaço, agora estava vidrado num pavor absoluto olhando por cima do meu ombro. Não era para mim que ela estava olhando, Max. A velha estancou na minha frente com aquele zóio arregalado por cima do meu ombro, Max, e a boca dela, murcha, começou a tremer de um jeito tão feio que a dentadura quase pulou para fora. Minha mãe, lá no canto da sala, parou de rezar na hora, encolheu o corpo inteiro apertando a bolsa no peito e eu tentei virar o pescoço para trás para ver que diacho a dona Wanda estava encarando, só que a minha nuca travou dura. Parecia que tinham enfiado um prego enferrujado na base da minha coluna, me prendendo naquele banquinho de madeira. Um cheiro de enxofre misturado com couro podre subiu do chão de cimento queimado, empesteando a sala inteira, dando uma ânsia de vômito que rasgou minha garganta. A velha começou a balbuciar umas palavras emboladas, tentando puxar a reza, o suor escorrendo na testa enrugada dela, pingando no chão. A respiração dela pesou feito um fole de ferreiro velho, e eu só sentia aquele peso desgraçado nas minhas costas esmagando meus ossos para baixo, espremendo meu pulmão. Mas antes que a minha mãe conseguisse abrir a boca para perguntar o que estava acontecendo com a gente, um barulho de galho seco quebrando estalou bem no pé do meu ouvido, e a dona Wanda deu um berro espremido na garganta, recuando com a cara contorcida de dor. O ramo de arruda que estava verdinho e fresco na mão dela começou a murchar na mesma hora. Max, as folhinhas foram enrolando para dentro e ficando pretas na frente dos nossos olhos. A velha apertou os dentes num grunhido muito feio, tentando continuar a benzer. Ela levantou a mão tremendo para encostar a planta na minha testa, a voz dela esganiçada gritando umas palavras em latim que rasgavam o ar pesado daquela sala. A fumaça das velas apagadas começou a rodopiar em volta da gente num redemoinho esquisito. Os cachorros lá no terreiro começaram a ganir fino. Aquele chorinho de bicho acuado que corta o coração da gente. A minha mãe caiu de joelhos no chão, chorando bicas, implorando pra velha curar a filha dela pelo amor de Deus. E a dona Wanda, numa teimosia de quem não gosta de perder briga pra coisa ruim, deu um passo pra frente e chapou aquele maço de arruda murcha bem no meio da minha testa suada. E no exato instante que as folhas encostaram na minha pele pelando de febre, um estouro surdo pipocou dentro da sala. Um cheiro lazarento de cabelo queimado invadiu as minhas narinas e a coisa toda saiu do controle de um jeito que a gente nunca mais vai esquecer na vida. A arruda simplesmente carbonizou inteira na mão da velha, Max. Virou uma bucha de carvão fumegante no mesmo segundo, desmanchando numa cinza preta e nojenta que caiu toda no meu colo, sujando minha blusa. A dona Wanda soltou um berro rouco que rasgou a garganta dela. Ela chacoalhou a mão queimada no ar, chorando de dor. A pele dos dedos dela levantou umas bolhas d'água horrorosas na mesma hora. Ela tropeçou para trás, derrubando as imagens de santo do altarzinho dela no chão com um estrondo desgraçado, quebrando uns 3 anjinhos de gesso na queda. A minha mãe correu engatinhando pelo chão para tentar acudir a mulher. Mas a velha chutou a mão da minha mãe para longe, ela estava apavorada. O olho dela estava vidrado em mim com um nojo e um pavor que eu nunca vi ninguém sentir na vida. Ela agarrou o terço de madeira bem surrado que ficava pendurado no pescoço num desespero violento, puxou o crucifixo para frente do rosto tremendo dos pés à cabeça, tentando criar uma barreira entre mim e ela. Só que no meio daquela confusão toda, a mão dela simplesmente travou no ar. O rosto enrugado dela perdeu até a última gota de sangue, ficando branco que nem papel.
E ela começou a empurrar a cruz de volta para dentro da blusa bem devagarzinho, escondendo o santo, como se o próprio Deus tivesse mandado ela recuar e não se meter naquela briga. Ela escorou as costas na parede de tábua, respirando muito rápido, apontou o dedo torto e cheio de bolha na direção da porta da rua. E começou a gritar com a voz falha, mandando a gente sumir dali. A minha mãe não estava entendendo porcaria nenhuma daquela grosseria. Tentou argumentar, chorando que a gente pagava o preço que fosse para ela me curar. Que a gente vendia até o carro velho do meu pai se precisasse. Mas a velha balançou a cabeça chorando, um choro feio de desespero. Ela gritou que não tinha dinheiro no mundo que pagasse aquele serviço, que aquilo nas minhas costas passava longe de ser encosto vagabundo, de beira de estrada que se tira com reza e água benta. Ela esbravejou cuspindo no chão que a gente carregava uma dívida de sangue velha, Max. Uma cobrança maldita que vinha se arrastando por 7 gerações na minha família. Uma desgraça que foi encomendada e paga com a vida de gente do nosso próprio sangue muito tempo atrás. A dona Wanda chorava dizendo que quem tentasse quebrar aquele contrato levava a pior, que a coisa já tinha torrado a arruda só de aviso para ela não se meter. E que se ela tentasse rezar de novo, a casa dela ia queimar inteira com ela dentro. Ela veio para cima da gente empurrando minha mãe pelos ombros com uma força bruta que eu nem sabia que ela tinha. Enxotando a gente para fora da porta da sala feito cachorro sarnento, batendo a porta de madeira velha na nossa cara com uma violência absurda. E no meio do baque da porta eu me vi largada naquele terreiro de terra seca, o mato alto roçando nas minhas canelas, a minha mãe jogada no chão soluçando sem saber para onde correr. E nesse exato momento a desgraçada da caminhonete velha do meu pai, que estava estacionada lá na frente, simplesmente ligou o motor sozinha, Max, e o farol acendeu rasgando a quietude do mato inteiro, iluminando uma coisa no meio da estrada. O farol amarelo e capenga do Uno velho do meu pai rasgou o matagal da estrada de terra batida, Max, e iluminou uma coisa plantada bem no meio do caminho de cascalho. Uma figura comprida demais para ser bicho e torta demais para ser gente. Um troço todo encurvado que parecia usar uns trapos imundos grudados no corpo, fedendo a carne estragada de longe. Meu pai, que tinha ido dar uma mijada rápida atrás de uma moita de aroeira porque a bexiga estava quase estourando de tanto café suado que ele tomou de manhã, saiu correndo com as calças meio caídas, tropeçando nas próprias pernas, branco igual cera de vela de igreja, gritando com a voz rasgada pra gente pular pra dentro do carro, pelo amor de Deus. A minha mãe me arrastou pelo braço, esfolando meu joelho sem dó na terra seca do terreiro. A gente se jogou de cabeça no banco de trás daquela lata velha e meu pai cravou o pé no acelerador, fazendo o motor engasgar e cuspir uma fumaça preta lazarenta, só que o carro não saía do lugar de jeito nenhum. Os pneus carecas patinavam na terra solta, levantando uma poeira do cacete, e a figura lá na frente continuava parada do mesmo jeito, com o pescoço quebrado pro lado num ângulo feio, encarando a gente sem ter olho nenhum no rosto. Eu olhei para trás pelo vidro sujo de poeira e vi a dona Wanda trancando a porta de tábua da casa dela, rezando com o terço na mão, tremendo de soluçar. E eu entendi na hora que a coitada não era ruim da cabeça, não. Ela não tinha culpa nenhuma de enxotar a gente dali. Ela era só uma senhora idosa e assustada, tentando proteger o próprio couro de uma desgraça que não pertencia a ela. Qualquer um com um pingo de juízo e apego à vida faria exatamente a mesma coisa, Max. Porque antes do nosso carro finalmente pegar no tranco e arrancar cantando pneu na terra, o vidro do meu lado trincou de fora para dentro num estalo seco muito alto, e uma mão com os dedos compridos e cheios de terra tentou agarrar o meu pescoço pela fresta da janela. A gente desceu aquela serra esburacada, quicando dentro do carro, feito milho de pipoca na panela de pressão. Meu pai rasgando marcha, ignorando as crateras que quase arrancavam o eixo do Uno fora. Minha mãe chorando, espremida no banco do carona, apertando a bolsa contra o peito com tanta força que o nó dos dedos dela estava roxo, e eu continuava largada no banco de trás, tentando puxar o ar pro pulmão espremido, porque aquele peso nas minhas costas tinha triplicado de tamanho do nada. Parecia que eu estava carregando uma bigorna presa na espinha. A poeira entrava solta pela fresta do vidro quebrado, empesteando tudo, deixando a gente com gosto amargo de terra na boca. E a viagem de volta pareceu durar umas 10 horas sem fim. O clima dentro do carro pesava 1 tonelada de aflição. Ninguém abria a boca para falar um "ah". O pavor mastigando a nossa sanidade devagarzinho a cada curva mal feita. Quando a gente finalmente despencou para dentro do perímetro da nossa cidade, passando pelos postes de luz amarela que piscavam sem parar,
na rua de paralelepípedo. O alívio que a gente achou que ia sentir não deu as caras não, Max, muito pelo contrário. Um fedor violento de ovo podre misturado com água de esgoto começou a brotar debaixo do banco de trás do carro, empesteando o nariz da gente de um jeito que eu tive que botar a cabeça para fora da janela para não vomitar as tripas ali mesmo no estofado. Meu pai encostou o carro na frente da nossa casa de qualquer jeito, quase subindo em cima da calçada do vizinho. Ele desligou a chave tremendo igual vara verde, mas o motor do carro continuou roncando sozinho por mais uns bons 30 segundos, antes de morrer num soluço engasgado. E quando eu tentei abrir a porta para sair correndo daquela lata velha e me enfiar para dentro de casa, a trava de segurança de plástico desceu sozinha prendendo meu dedo com força, e uma respiração quente e nojenta bateu bem na minha nuca, soprando um ar podre no meio do meu cabelo. Eu dei um grito esganiçado, rasgando as cordas vocais. Chutei a porta do carro com as duas pernas juntas até a fechadura estourar de vez. Caí rolando na calçada, ralando o cotovelo no cimento áspero. Minha mãe desceu logo atrás, me puxando pelo cangote para dentro do nosso quintal feito um saco de batata. A gente trancou o seu portão de ferro enferrujado na base do desespero, puxando o trinco com tudo, e corremos para dentro de casa batendo todas as portas e trancando todas as janelas que a gente via pela frente. A gente se enfiou os três no quarto dos meus pais, sentados no chão de taco de madeira encostados na beirada da cama de casal, o peito subindo e descendo numa aflição desgraçada, meu pai segurando um pedaço de pau de vassoura que ele catou na área de serviço, achando na inocência dele que aquilo ia resolver alguma coisa contra uma desgraça que a gente nem podia enxergar direito. A noite foi uma tortura sem tamanho que não acabava nunca. A gente escutava as telhas da casa estalando lá em cima, como se tivesse um bicho muito pesado, andando de 4 patas no telhado, arranhando o barro das telhas devagarzinho para enlouquecer a cabeça da gente de medo. Os cachorros da rua vizinha uivavam sem parar, num desespero de dar pena, e aquele peso lazarento nas minhas costas não sumia por nada nesse mundo, me deixando curvada para frente, a espinha estalando de dor latejante. Lá pelas 3 da madrugada, a luz do poste lá da rua pifou do nada, deixando o quarteirão inteiro num breu absoluto, e a temperatura dentro do quarto despencou para um frio de lascar os ossos, um gelo fino que cortava a pele. Eu abracei o meu próprio corpo tremendo de bater o queixo e morder a língua. E quando eu fechei os olhos implorando para Deus acabar logo com aquilo e mandar amanhã raiar, a porta de madeira do nosso guarda-roupa rangeu as dobradiças velhas, abrindo bem devagarzinho, soltando um cheiro insuportável de terra molhada de cemitério bem na nossa cara. E de dentro das roupas do meu pai penduradas no cabide, 2 olhos amarelos e fundos piscaram no meio das camisas de botão. A gente não pregou o olho mais naquela casa de jeito nenhum, Max. No dia seguinte, bem de manhãzinha, quando o sol rasgou o céu, a gente catou as roupas essenciais, socando tudo em uns sacos de lixo preto. Enfiamos no porta-malas do carro e fomos morar de favor num quartinho minúsculo de mofo nos fundos da casa da minha avó materna, numa cidade vizinha, largando nossa vida inteira para trás. E a pior parte dessa história toda, o que mói a paciência da gente até hoje, é que o peso nas minhas costas nunca mais foi embora de verdade. Ele aliviou, diminuiu bastante, mas até hoje eu sinto uma pressão lascada na nuca o tempo todo, um peso me puxando para baixo, uma lembrança física encravada no corpo de que a dívida da minha família continua aí, ativa, esperando o momento certo para cobrar o resto que falta dessa conta maldita. A gente foi atrás de padre de igreja grande, pastor de tenda, centro espírita de mesa branca. E todo mundo falava batido. A mesma coisa que a dona Wanda gritou pra gente naquele dia. Que tem coisa ruim que não adianta você tentar bater de frente. Tem corrente muito grossa, que reza nenhuma quebra, e que a velha lá no sítio do meio do mato estava mais do que certa em correr da briga e mandar a gente pastar. Ela não era covarde nem fingida, ela só conhecia o tamanho do buraco que a gente estava se metendo e escolheu não pular, junto de mãos dadas com a gente, porque quem mexe com cobrança de sangue acaba pagando a conta com o próprio pescoço. E isso é uma parada muito séria que a rapaziada precisa enfiar na cabeça de vez, assistindo teus vídeos, Max. Porque a galera romantiza demais essa coisa de benzimento, hoje em dia, de ir procurar ajuda espiritual, brincando em qualquer esquina, achando que o lado de lá é bagunça, que é só acender um incenso de 7 ervas, tomar um banho de sal grosso pingando água pela casa e que a vida tá resolvida num estalar de dedos. A verdade nua e crua, que desce rasgando igual pinga ruim, é que o mundo espiritual é um negócio violento,
sujo e cheio de regras brutas que a gente não entende nem metade. Se você carrega uma herança estragada da sua família, uma maldição velha que veio costurada na pele dos seus bisavós, não tem simpatia fácil de internet que vá curar essa ferida aberta. Às vezes a única coisa que você pode fazer é engolir o choro, aceitar o fardo nas costas, manter a cabeça baixa para não chamar atenção, não cutucar a onça com vara curta de jeito nenhum e tentar viver um dia de cada vez, rezando muito para a dívida não ser cobrada inteira em cima do teu lombo num dia só. A dona Wanda me ensinou do pior jeito possível que o mal antigo não perdoa quem tenta se intrometer nos negócios dele e que tentar curar o que já nasceu podre pela raiz pode terminar queimando a casa de todo mundo em volta. Então toma muito cuidado com o que você pede para o universo tirar de você, porque tem dívida que a gente herda sem querer, e o cobrador que vem bater na sua porta de madrugada não tem pena de filho de ninguém. E esse foi o meu relato. Obrigado pela paciência e por me ouvir, Max. Espero poder ouvir da sua voz o quanto antes. Muito obrigada. Tem um peso lazarento na consciência de quem bate a porta na cara de um homem que tá com os dias contados? Max. Uma culpa fedida que mastiga o juízo da gente nas madrugadas mais quentes do ano, porque a regra mais sagrada de quem nasce com o dom de curar é nunca negar o prato de comida. E a reza de proteção para quem rasteja até o nosso terreiro, babando de desespero. Meu nome é Carmelita. Tô batendo nos meus 72 anos de idade. O couro já todo enrugado de tanto tomar sol quente no lombo nesse interiorzão brabo de São Paulo, cercado de canavial por tudo quanto é lado. E eu passo folha de peão roxo na testa de gente doente desde que eu era uma menina ranhenta correndo descalça na terra vermelha. A rapaziada que mora por essas bandas de cá sabe muito bem que a casa da dona Carmelita tá sempre de porteira aberta para tirar quebranto de criança chorona, curar cobreiro de peão que corta cana o dia inteiro, arrancar inveja braba de mulher largada pelo marido. Eu já vi o diabo sapatear na minha frente de tudo quanto é jeito e formato. Já segurei gente espumando verde pela boca no chão de cimento queimado da minha sala. Mas tem uma verdade muito amarga que o povo tem mania de ignorar de propósito. A crença burra de que Deus resolve qualquer parada no grito. E foi exatamente essa ignorância que quase me mandou pro buraco no final do ano passado. O tempo estava daquele jeito que castiga a alma do cristão. Uma secura desgraçada rasgando a garganta, o ar grosso cheirando a garapa azeda e fuligem de cana queimada invadindo as frestas da janela de madeira da minha casa, não ventava um pingo para aliviar a fervura do telhado de amianto. Os cachorros estavam tudo largado, debaixo do tanque de lavar roupa com a língua de fora, sem força nem para latir para mosca. Eram as 2, e guaraná com rolha da madrugada. O relógio velho da parede da cozinha batendo aquele compasso arrastado, e eu tava na beirada do fogão de lenha passando um café amargo para espantar uma dor de cabeça lascada que vinha beliscando a minha nuca desde a hora do almoço. Uma pressão ruim que normalmente avisa que tem desgraça grande chegando pelo caminho de terra. E não deu outra, Max. Antes mesmo da água ferver na chaleira de alumínio amassada, as galinhas no quintal dos fundos começaram a cacarejar num desespero violento, batendo as asas contra a tela do galinheiro como se quisessem fugir para longe dali. Os meus 3 cachorros de caça miaram fino deitando a barriga no chão, encolhendo o rabo no meio das pernas num pavor que eu nunca vi, bicho meu sentir, e logo em seguida um murro muito ignorante estremeceu a porta da frente da minha casa. Um soco seco de alguém que estava quase botando os bofes para fora de tanto correr. Eu larguei o pano de prato em cima da pia e fui arrastando a chinela no chão de taco até a sala, puxei o trinco de ferro meio desconfiada, e quando a porta abriu eu dei de cara com o Sebastião, um sujeito bruto que arrenda uns hectares de terra lá pro lado do espigão de São Simão. Um homem gigante de forte que sempre foi conhecido por ter o sangue quente e não levar desaforo para casa. Só que o bicho que estava parado na minha calçada não era o trator de homem que a gente via na cidade. O coitado estava destruído, Max, a camisa de botão dele rasgada nos ombros, fedendo a um suor azedo misturado com cachaça vagabunda e terra molhada. O rosto do homem estava branco igual um pedaço de giz, o olho arregalado saltando para fora da cara. As mãos dele grossas de calo tremiam tanto que ele não conseguia nem segurar o próprio chapéu de palha, respirando curto, puxando o ar pela boca num chiado feio de quem apanhou no meio do estômago.
Ele não pediu licença, ele não deu boa noite. Ele simplesmente despencou de joelhos bem no batente da minha porta, agarrou a barra da minha saia comprida, chorando um choro gordo de criança mijona, esfregando a cara suja de terra no meu pé, implorando pelo amor de todos os santos do céu, para eu salvar a vida dele, dizendo que a coisa estava vindo buscar a alma dele pelo canavial e que não ia sobrar nem o osso para contar história. Eu puxei o trambolho daquele homem para dentro de casa pelo colarinho da camisa fedida. Tranquei a porta com a tranca de peroba pesada, joguei ele no sofá velho de molas arrebentadas que eu tenho na sala, e o ar da minha casa simplesmente gelou na mesma hora. Aquele calor dos infernos que derretia a parede sumiu do nada, trocado por um frio cortante que arrepiou até o último pelo do meu braço. Um cheiro insuportável de carne estragada no sol começou a empestear o ambiente, vindo direto das roupas rasgadas do Sebastião. Eu fui lá na cozinha pegar um copo de água com açúcar para ver se ele firmava o juízo, e quando eu voltei para a sala, ele estava encolhido no canto do sofá com os joelhos no peito, balançando o corpo para frente e para trás, roendo o sabugo da unha até sangrar a cutícula. Eu perguntei bem grosso o que diacho ele tinha arrumado lá para as bandas do espigão, que tipo de porcaria ele tinha cruzado no meio daquelas terras para trazer uma imundície daquele tamanho para o meu terreiro, e ele começou a gaguejar uma história embolada que embrulhou o meu estômago na hora. Ele contou que faziam umas 3 noites que os peões da fazenda estavam largando o serviço no meio da madrugada, fugindo da colheita aterrorizados, porque tinha um troço gigantesco rastejando pelo meio das canas altas, Max, um vulto muito denso, uma mancha grossa como piche, que engolia a luz dos tratores, um bicho sem forma de gente e sem forma de animal, que se arrastava quebrando os pés de cana pelo meio, deixando um rastro de podridão fedorenta por onde passava. Sebastião, na ignorância de dono de terra que acha que no grito se resolve tudo, pegou a espingarda calibre 12 dele na noite passada e foi pro meio do talhão de cana tentar matar a onça ou o bandido que estava assustando os funcionários dele, achando que ia voltar com a carcaça do bicho na caçamba da caminhonete. Ele disse que andou uns 20 minutos no meio daquela floresta de cana afiada, cortando os braços nas folhas, até que o vento parou de vez. Os grilos engoliram o barulho, o mundo inteiro desligou, e uma respiração muito pesada começou a soprar bem na nuca dele. Um arrepio ruim subiu rasgando a coluna, e quando ele virou para trás, ele deu de cara com uma massa preta colossal encostada nele, uma estrutura de treva pura vibrando feito um vespeiro raivoso, cheirando a sangue velho e terra revirada, de cova recém-aberta. A coisa não atacou ele na hora. Ela simplesmente sugou toda a coragem do peito dele, num olhar só. Invadiu a cabeça do homem, fazendo ele escutar os ossos do próprio avô, quebrando debaixo da terra, cobrando um juramento antigo de sangue que a família dele tinha feito para conseguir aquelas terras férteis um século atrás. Um pacto podre que a geração do Sebastião tinha esquecido de pagar a taxa. Ele largou a espingarda no chão e correu rasgando o corpo inteiro na cana, escutando aquele rastejar pesado vindo bem no calcanhar dele, o caminho inteirinho até despencar na minha porta, trazendo o cobrador da dívida direto para dentro da minha sala. Eu escutei a história do infeliz babando no meu sofá de mola arrebentada, balançando a cabeça devagarzinho. Max. E a cada palavra engasgada de choro que o sujeito soltava fedendo a cachaça azeda, a minha intuição velha apitava um alarme cada vez mais estridente dentro do peito, berrando que eu estava enfiando as 2 mãos num ninho de marimbondo raivoso que ia estourar na minha cara feio. Eu fui lá no quartinho dos fundos pegar a minha bacia de ágata descascada, enchi até a boca com água filtrada bem limpinha e misturei com um vidro inteiro de água de flor de laranjeira para tentar quebrar um pouco daquela catinga de defunto podre que o Sebastião tinha arrastado para o meio da minha sala de visita. Peguei o meu pote de vidro grosso socado de sal marinho grosso, daquele pedra graúda que rasga a pele da mão se você não tiver cuidado, e puxei um maço de alecrim fresquinho do quintal, porque o negócio não era brincadeira não. Quando eu voltei arrastando a chinela e mandei o sujeito levantar do sofá e firmar as 2 pernas de árvore dele no meio do meu tapete vermelho encardido, o homem obedeceu igual um cachorrinho manso, tremendo o queixo de cabeça baixa choramingando sem parar. O silêncio do lado de fora da minha casa ficou pesado de um jeito que doía o ouvido
Os cachorros estavam numa mudez de dar pena. As galinhas do poleiro calaram o bico, nem o motor do Fusca velho do vizinho que passava toda a madrugada no asfalto roncava hoje. Parecia que a rua inteira estava prendendo a respiração para ver a burrada que eu ia fazer, Max. Eu mandei o homem tirar o chapéu amassado da cabeça. Comecei a bater o maço de alecrim molhado na bacia de ágata, estalando bem forte nos ombros dele, rezando um Pai Nosso misturado com reza forte de raiz, pedindo proteção para a dona de casa e tirando mandinga de invejoso. Mas cada batida de folha nas costas largas daquele homem ressoava um eco oco dentro da sala, como se eu estivesse batendo num barril vazio no meio do porão. A reza que eu conhecia de cor e salteado desde menina começou a travar na garganta. A língua dobrou esquisita na boca. O gosto do café amargo que eu tomei há pouco voltou igual fel queimando as amígdalas, e eu comecei a transpirar frio. A vista foi escurecendo nas beiradas. Um zumbido lazarento fincou bem no meio da minha cabeça, apitando igual chaleira no fogo. Eu larguei a arruda na bacia, jogando água pro chão inteiro. Enfiei a mão pesada no pote de vidro grande e peguei um punhado farto de sal grosso estalando nos dedos. A intenção era cercar o infeliz no meio do tapete, para ver se a desgraça dele esfriava um pouco antes de tentar despachar para a encruzilhada mais longe. Mas a parada virou de cabeça para baixo de uma hora para outra. Eu comecei a jogar as pedras brancas no chão, fazendo um círculo bem desenhado, em volta da bota furada do peão, rezando firme e fechando os olhos para me concentrar na defesa da casa. Só que no exato instante que o anel de sal se completou, no cimento encardido da sala, a temperatura da casa despencou para uns graus negativos de lascar o osso debaixo da carne. O frio embaciou os vidros da janela da rua na mesma hora, e a lâmpada amarela do teto começou a piscar, falhando a energia num curto-circuito barulhento, dando uns estalos estressantes. Tec, 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 até pipocar de vez num clarão amarelo e morrer, deixando a gente no breu total só com a claridade fraca do poste lá de fora, invadindo pelas frestas. E foi aí, Max, quando eu acendi a vela do meu altar na pressa, que a perna quase não aguentou o baque da situação. A luz quente do pavio bateu no chão do tapete e o Sebastião soltou um grito esganiçado, rasgando as cordas vocais que me deixou surda de um ouvido. Ele apontou um dedo grosso e sujo de graxa para baixo, chorando em pânico de novo, e o anel branquinho de sal marinho que eu acabei de riscar no chão da sala estava derretendo devagarzinho na frente do meu nariz. As pedras estavam perdendo a cor branca encardida, borbulhando umas bolhas pequenas, nojentíssimas, se desmanchando sozinhas, fervendo a frio, e virando uma poça de um líquido grosso, viscoso e fedido, de um vermelho muito escuro, quase preto, uma papa cor de sangue coagulado que empestou o ar de ferrugem podre, e começou a escorrer devagar para o meio do piso em direção ao sapato do homem. Eu caí de joelhos no chão com as juntas velhas estalando de dor. Enfiei a cara perto daquela nojeira vermelha e juro por Deus que eu senti um bafo quente sair de dentro daquela poça no chão. Um arrepio subiu da nuca até a raiz do meu cabelo branco. E no meio do bafo quente eu escutei um rosnado muito grave. Não era som de bicho daqui, não era cachorro louco. Era um arrastar de pedra no fundo de uma caverna escura vibrando no assoalho da casa inteira. E o círculo de sangue começou a se expandir, chupando o carpete para dentro dele. A energia pesada esmagava a cabeça da gente no chão da sala. Eu joguei o resto do sal do pote em cima da poça vermelha, no desespero de fechar aquela boca aberta no meio do meu chão. Mas assim que o sal bateu no sangue grosso, deu um estouro surdo como se eu tivesse jogado álcool no fogo brabo, e a mistura cuspiu uma fumaça preta que fedeu a enxofre e bicho morto com uma força absurda, jogando fuligem quente na minha cara enrugada. Sebastião estava desmanchando em lágrima, babando a camisa encardida, puxando o canivete enferrujado do bolso da calça, tremendo o pulso na direção da poça no chão. Não sabia nem mais para quem ele estava rezando ou quem ele queria matar. O homem se encolheu encostado na parede de bloco, encolhido igual tatu-bola, berrando implorando para eu salvar a alma dele de novo e de novo. Só que quando eu olhei para a janela embaciada, Max, o meu sangue inteiro gelou na mesma hora. A silhueta da coisa que veio pelo canavial estava parada do lado de fora, no matagal do terreiro, colada no vidro da minha casa, cobrindo quase a parede inteira, uma massa colossal preta que engolia até a fraca luz do poste da rua, sem forma direita, parecendo um borrão de fumaça sólida e maldade muito antiga, roçando um troço que devia ser uma garra afiada contra a madeira velha da minha janela. Um rangido de arrancar lasca,
arranhando a tábua de baixo para cima, testando a resistência do meu casebre de amianto. E a bacia de ágata com a água benta começou a ferver sozinha em cima da mesinha de centro, soltando bolha quente sem fogo nenhum por baixo, fervendo a água que eu tinha rezado com gosto de flor de laranjeira. A bacia de ágata pipocando em cima da mesa de centro velha foi o aviso final. Max, a água espirrando quente na toalhinha de crochê que a minha avó fez antes de morrer, empesteando a sala inteira com aquele cheiro insuportável de terra revirada de cova velha, misturado com um fundo metálico e podre de sangue coagulado. Eu não precisava de muita sabedoria de livro, não. Os meus 72 anos no lombo e os calos na mão de tanto rezar, quebranto me ensinaram direitinho a diferença entre um encostozinho de beira de estrada que a gente corre com um galho de arruda molhado e uma praga velha, uma maldição grossa que vem se arrastando por baixo da terra há séculos, cobrando juros de um contrato que não foi a gente que assinou. O Sebastião estava encolhido no canto da parede de tijolo baiano igual um bicho acuado, chorando esganiçado, abraçado no próprio joelho, babando na gola da camisa suja de graxa, tremendo tanto que o canivete enferrujado caiu da mão dele e bateu no assoalho de cimento queimado, fazendo um barulho seco que quase me matou do coração. A mancha vermelha e viscosa, que antes era o sal grosso abençoado, continuava escorrendo feito uma gosma viva, engrossando e manchando o meu tapete vermelho encardido, pulsando de leve cada vez que a coisa gigante arranhava a tábua de madeira da minha janela do lado de fora. Eu juntei as minhas forças minguadas, apoiei a mão trêmula na parede descascada da sala e levantei devagarzinho com as juntas do joelho, estalando de dor aguda. O meu peito subia e descia num cansaço que eu não sentia desde que era moça nova trabalhando na roça. A respiração pesou de um jeito que parecia que eu estava engolindo areia fina. O ar estava grosso demais para entrar no pulmão. Eu fui arrastando a chinela até a estante de madeira compensada onde ficava o meu altarzinho modesto. Passei a mão suada na testa para tirar o cabelo branco molhado grudado no rosto. Catei o maço de alecrim que eu tinha jogado na bacia fervendo. Olhei para o Santo Antônio descascado que estava no fundo da prateleira, e com a mão esquerda eu simplesmente apaguei a única vela de sebo que estava acesa na casa inteira. O breu engoliu a sala no mesmo instante. O escuro ficou tão denso que a gente não enxergava nem a própria mão na frente do nariz, a não ser por uma réstia de luz alaranjada muito fraca que entrava pelas frestas da janela de madeira, desenhando a sombra daquela montanha preta retorcida que estava parada lá no terreiro de terra seca, bufando igual um touro bravo no cio. O Sebastião parou de choramingar na hora, segurou a respiração, o silêncio ficou ensurdecedor, só dava para escutar o rangido da garra afiada rasgando a tinta velha da janela. Devagarzinho, testando a madeira apodrecida pelo cupim, eu me encostei no batente da porta da cozinha tentando não fazer barulho nenhum. A minha voz saiu rouca, espremida no fundo da garganta arranhada, quase num sussurro seco e duro que eu nem sabia que conseguia fazer. Ajoelha aí nesse canto e não abre a boca para falar um "Ah, Sebastião?" Eu falei devagar para ele não entrar em pânico de novo. O que tá do lado de fora da minha casa querendo arrancar o teu couro não é demônio de igreja não, seu moço. Não tem padre. Não tem pastor e não tem reza minha que vá dar jeito num troço que veio rastejando de um tempo que a Bíblia nem tinha sido escrita ainda. O teu bisavô achou que era muito esperto fazendo acordo no escuro com o que estava escondido embaixo daquelas terras de cana, e agora a conta chegou inteira no teu colo com uns 50 anos de atraso. A sombra gigante bateu na janela com uma força ignorante de derrubar parede. A casa inteira tremeu as telhas de amianto, uma poeira fina desceu do teto sujo, sujando a gente. A fechadura enferrujada da porta da frente chorou um barulho estridente, quase cedendo o pino de ferro. E o cheiro podre de carniça velha invadiu o ar até entupir a garganta de vez. Eu não vou cruzar a linha com isso aí não, Sebastião. Eu falei para ele num tom baixo de quem já tinha aceitado o tamanho do buraco, sentindo a minha perna vacilar e o coração socar as costelas, sem parar de medo. Mas mantendo a postura de quem não desiste, fácil não. Eu curo bicho. Eu rezo encosto, mas eu não vou morrer por um pecado que a sua família escolheu abraçar no meio do mato. E se você não levantar essa bunda suja daí de fininho e vazar pela porta dos fundos da cozinha agora mesmo, antes dessa coisa estourar, a minha porta da frente e levar a minha casa junto com a sua alma podre,
Eu mesma abro o trinco e jogo você para fora para ele terminar o serviço. O homem arregalou o olho que nem um louco varrido no escuro, não falou um pio, catou o canivete enferrujado do chão tremendo e saiu engatinhando de quatro, igual um cachorro assustado pela sala, arrastando o joelho no chão até a porta dos fundos de madeira velha, destrancou o trinco devagar sem fazer quase nenhum barulho e sumiu no mato alto do quintal, tropeçando nas galinhas mortas de medo na escuridão. Assim que o Sebastião botou o pé sujo para fora do meu terreiro, pulando a cerca de arame farpado para os fundos da casa da vizinha, o bafo quente que estava batendo na minha janela sumiu do nada. O rangido parou na mesma hora. A sombra gigantesca desgrudou do vidro embaçado numa velocidade impressionante, rastejando de volta para o meio do canavial espesso, quebrando uns 10 pés de cana de uma vez só no caminho com aquele barulho oco e arrastado. Eu não dormi nem um minuto naquela noite, Max. Fiquei sentada na beira da pia da cozinha, fumando um cigarro de palha enrolado, olhando o círculo vermelho de sangue no chão secar e virar uma crosta preta e fedida grudada no carpete. 2 dias depois, a fofoca correu solta na venda do seu Zé, de que encontraram o corpo do Sebastião caído de bruços no meio do talhão 3 da fazenda dele. As costas do homem estavam inteiras rasgadas de cima a baixo, como se um arado de trator desgovernado tivesse passado por cima do couro dele. A pele roxa de cianose, igual quem morre, asfixiado de tanto pavor no escuro da noite. E isso tem que servir de lição para quem assiste o teu canal Deitado no Escuro, Max, porque o mundo é muito mais velho do que a gente acha que é. E tem coisas antigas enterradas nessa terra vermelha que não ligam para Jesus, para Maria ou para o diabo que for. Coisas que só entendem a língua crua e seca do sangue cobrado. Tem muita benzedeira que se acha a dona da verdade cega pela bondade, que tenta abraçar o mundo e morre esmagada pelo peso da maldição alheia, achando que o amor puro e uma folha de arruda salvam qualquer um. Se o pedágio foi combinado no passado com sangue, a dívida não prescreve não, ela fica sentada no escuro só esperando você cruzar a cerca de arame farpado para cobrar a parte dela. E não tem sal grosso no mundo que impeça o cobrador de entrar pela porta da frente da sua casa, se o seu nome já tiver escrito no caderno sujo dele. Dinheiro compra quase tudo nessa vida doida que a gente leva. Ele compra carro importado com aquele banco de couro macio que cheira a loja cara. Compra um apartamento absurdo de 300 metros quadrados no bairro mais nobre de São Paulo, virado de frente para o parque. Compra a falsidade das pessoas que dão tapinha nas tuas costas, na festa de fim de ano da empresa te chamando de gênio. Mas ele não compra de jeito nenhum a porcaria da tua paz quando a fatura de um negócio muito mal feito chega para cobrar o teu juízo no meio da madrugada pesada. Meu nome é Felipe, acabei de fazer 33 anos nas costas e se você der uma olhada rápida na minha conta bancária, hoje você vai achar que eu sou o cara mais sortudo que pisou nesse planeta, um verdadeiro garoto prodígio do mercado financeiro que multiplicou o patrimônio da família numa tacada só, batendo na mesa certa com as pessoas certas, num jantar chique lá atrás. O grande problema dessa vida de luxo, meu velho, é que ninguém te conta a letra miúda desses acordos de porta fechada que a gente faz quando tá com a ganância fervendo quente no sangue. A gente acha que tá só apertando a mão de um investidor gringo, engravatado num restaurante cobrando R$5.000 o prato, concordando em abrir mão de umas coisas abstratas para garantir o sucesso e o poder. Só que o preço da ambição cega é um troço muito sujo que apodrece o sujeito de dentro para fora devagarzinho, mastigando as entranhas sem a pessoa nem perceber que está sendo devorada viva enquanto dirige um Porsche blindado na avenida. Tudo começou a desandar na minha cabeça faz uns 8 meses mais ou menos. Uma apatia desgraçada que os médicos mais caros do hospital Albert Einstein juraram de pé junto que era só uma síndrome de burnout muito severa. Estresse de executivo, os caras de jaleco engomado enfiaram um monte de remédio de tarja preta na minha goela, cobrando consultas de R$2.000 a hora, achando que iam curar a minha cabeça com química de farmácia. Só que a coisa passava muito longe de ser uma simples tristeza ou um cansaço de rotina. Max, era um buraco físico no meio do meu peito. Um vazio gelado e nojento que simplesmente engolia qualquer tipo de sentimento que tentava nascer ali dentro da minha caixa nos peitos, uma fome esquisita que não roncava no estômago, mas roncava na espinha dorsal.
A comida dos melhores restaurantes da cidade começou a ter um gosto de cinza de cigarro na minha boca. A água fervendo do chuveiro batia na minha pele e eu não sentia calor nenhum. Parecia que eu estava anestesiado do pescoço para baixo o dia inteiro. E o pior de tudo era quando eu parava de frente para o espelho gigante do meu banheiro de mármore branco para fazer a barba de manhã, porque o reflexo que devolvia o olhar para mim estava com a pupila dilatada demais. Um olho morto, opaco, parecendo olho de peixe congelado na feira. Não tinha vida nenhuma brilhando ali no fundo. Era como se o verdadeiro Felipe tivesse feito as malas e ido embora daquele corpo rico há muito tempo. O desespero começou a bater de um jeito muito agressivo quando os cachorros da rua começaram a rosnar. Para mim, toda vez que eu descia do carro, os bichos botavam o rabo no meio das pernas e latiam grosso olhando pro nada. Logo atrás de mim, e até a minha noiva, que adorava ostentar o meu cartão de crédito no shopping, fez as malas chorando num domingo à tarde, dizendo que não aguentava mais dormir do lado de um defunto quente, que a minha presença na cama deixava ela com uma ânsia de vômito que não passava por nada nesse mundo. Foi a minha diarista, a dona Neuza, uma senhora muito simples e crente do interior que trampa lá em casa faz anos, que percebeu a gravidade do buraco que eu estava metido quando me encontrou de joelhos no chão da cozinha vomitando um líquido escuro feito piche, ralo abaixo, tremendo o queixo sem febre nenhuma. A coitada largou o rodo no chão de granito, benzendo a testa correndo num desespero danado. Falou grosso na minha cara que aquilo não era doença de médico psiquiatra, não, que eu estava ficando oco por dentro, que alguma coisa tinha comido a minha essência, e ela bateu o pé dizendo que eu precisava largar o orgulho de rico babaca de lado e dirigir até a cidadezinha dela, lá nos cafundós do interior de Minas Gerais, para conversar urgente com uma velha chamada Dona Zefa, uma rezadeira muito antiga que morava isolada no meio do mato e que não cobrava um tostão furado para endireitar a vida dos outros. Eu estava tão na bosta, tão consumido por aquele vácuo gelado no peito, que eu nem discuti com a mulher. Eu peguei a chave da minha Range Rover preta, enchi o tanque e rasguei a rodovia. Fernão Dias dirigindo feito um louco varrido cortando o estado, trocando o asfalto bom de São Paulo por umas estradas de terra batida, cheias de buraco que quase arrancaram a suspensão do meu carro de R$500 mil fora. O trajeto foi um inferno na terra. O ar-condicionado no talo não dava conta de esfriar o frio interno que eu sentia. A poeira vermelha cobrindo o vidro blindado do carro, o GPS do painel, perdeu o sinal de vez no meio de um matagal alto que cheirava a eucalipto e fumo de corda, e parecia que a própria natureza do lugar estava tentando me expulsar dali. Os galhos das árvores batiam na lataria do carro, parecendo unhas compridas arranhando o metal. Mas eu continuei rasgando marcha, ignorando as crateras até chegar num casebre de taipa caindo aos pedaços, escondido no fundo de um vale muito abafado, onde o vento simplesmente não batia, e o silêncio era pesado, igual chumbo. A discrepância era cômica, se não fosse trágica. Max, o meu carro gigantesco e brilhante estacionado num terreiro de terra seca, cheio de galinhas ciscando perto de um pneu velho de trator. E no meio da varandinha de madeira torta, sentada num banquinho de palha, estava a tal da Dona Zefa, uma mulher miúda, magra, igual um espeto, com o rosto tão vincado de ruga que parecia um mapa antigo de couro ressecado. Eu desci do carro com a minha roupa de grife pisando na terra seca, o peito pesado, arrastando as pernas igual um zumbi endinheirado, e a velha nem sequer piscou para mim. Ela não deu a mínima pro relógio suíço caríssimo que brilhava no meu pulso. Ela não arregalou o olho pro carro importado que vale mais que a cidade dela inteira. Ela só levantou o nariz para cima, farejando o ar pesado da tarde. Fechou a cara numa expressão de nojo muito sincera e mandou eu entrar para dentro da casa dela, esbravejando sem nem dar boa tarde, resmungando que eu estava sujando o terreiro dela com um cheiro de carne de porco estragada que empesteava o vento. A sala dela era minúscula, o chão era de terra batida muito bem varrida. As paredes de barro tortas estavam infestadas de santinho de papel pregado com cera derretida e não tinha luz elétrica no lugar de jeito nenhum. A única claridade vinha de umas 20 ou 30 velas, grossas de sebo amarelo que estavam espalhadas pelo chão em cima de uns pratos de barro e numa mesinha de canto, deixando o ambiente inteiro com um calor desgracento e um cheiro muito forte de parafina queimada com arruda seca que entupia as narinas da gente. Ela apontou um dedo torto e caloso para um toco de madeira lascado bem no meio do cômodo. Mandou eu sentar ali sem abrir a boca
e eu obedeci calado, sentindo o vácuo no meu peito roncar uma fome diferente, uma pulsação gelada que reagia ao ambiente rezado da casa dela, como se a coisa dentro de mim tivesse ficado ofendida de entrar naquele espaço. A velha catou um ramo enorme de guiné fresquinho numa bacia de lata amarela, molhou numa água com erva que fedia a amargo, parou bem na minha frente apertando os olhos miúdos e começou a murmurar uma reza velha e embolada que rasgava o silêncio do casebre, batendo o ramo molhado nos meus ombros caros, estalando a folha na minha roupa de marca, com uma força bruta que eu não achei que ela tivesse no braço fino. Só que o mato não fazia efeito nenhum no meu corpo, Max. A água caía na minha testa e não molhava direito. Escorria esquisita. A reza dela batia no meu peito e era sugada para o meio daquele buraco negro que morava dentro de mim. E a dona Zefa começou a perceber que o negócio não estava andando. A voz dela foi embargando, o suor desceu pingando pela testa enrugada dela, sujando o vestido de chita velho. Ela apertou o passo da reza falando mais alto, mais agressivo, chamando todos os arcanjos que ela conhecia de cor, até que num rompante de raiva e teimosia de benzedeira antiga, ela parou de bater o ramo, agarrou o meu queixo com as duas mãos ásperas feito lixa, apertando os meus ossos do rosto com uma força de alicate, e enfiou a cara dela bem perto da minha, cravando aqueles olhos turvos e velhos direto no fundo das minhas pupilas opacas, para tentar enxergar o tamanho do bicho que ela estava enfrentando. O que aconteceu nos próximos 10 segundos é o motivo exato de eu estar gravando esse áudio para você, com os dias contados. Porque no instante que a benzedeira cruzou o olhar com o fundo do meu olho, o rosto dela derreteu de pavor. A cor de barro da pele dela virou um branco de papel higiênico barato. As mãos dela soltaram o meu rosto num pulo violento para trás, e o ramo de guiné caiu no chão de terra batida na mesma hora, murchando completamente, escurecendo as folhas verdes como se tivesse sido jogado numa chapa de lanche quente. Ela não viu um encosto agarrado na minha nuca. Ela não viu um espírito obsessor perdido querendo luz. A velha olhou para dentro de mim e viu o vácuo absoluto, uma vastidão preta e esfomeada girando feito um redemoinho no lugar onde deveria estar a minha alma humana. Ela enxergou o contrato podre que eu assinei naquele jantar chique de negócios sem ler as letrinhas pequenas. Ela viu a troca nojenta que foi feita para botar todos aqueles milhões na minha conta bancária. O buraco infinito que a coisa abriu no meu peito para usar o meu corpo de casca vazia para passear no meio da sociedade rica bebendo champanhe caro. O pânico que tomou conta daquela senhora foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida inteira, Max. Porque ela não gritou para o mundo ouvir, ela não chamou a polícia, ela simplesmente caiu de quatro no chão de terra, chorando um choro mudo de desespero purinho, rasgando o próprio vestido num terror lascado, e começou a rastejar feito um bicho doido apagando cada maldita vela daquela sala na porrada. Ela assoprava o fogo com um cuspe nervoso, ela esmagava os pavios quentes com o dedo polegar sujo de terra, queimando a própria carne sem ligar para a dor. Ela batia a mão nas velas, derrubando a cera quente na perna, num frenesi doentio para tirar toda e qualquer claridade daquele cômodo, o mais rápido possível, até que a última vela miúda que sobrava no canto do altarzinho dela foi apagada com um tapa, mergulhando a gente num breu tão absoluto e denso que o ar parecia ter virado cimento em volta do meu corpo. No meio daquele escuro total, com o cheiro de cera derretida e pele queimada misturado com o meu suor gelado, eu escutei a respiração falha da velha escondida atrás de um armário de madeira caindo aos pedaços. A voz dela saiu espremida num fiapo de medo que cortava o coração da gente, sussurrando duro para mim. Moço, você não tem mais nada aí dentro. O teu corpo é só uma casca oca carregando uma fome muito antiga. O que tá no teu lugar agora é mais velho que essa terra e devora a luz para sobreviver. Eu não vou deixar o dono da tua carcaça me ver rezando aqui não. Levanta desse banco bem devagar. Não acende nenhuma luz. Destranca a porta da frente e some da minha porta para nunca mais pisar nesse chão. Ou eu juro por tudo que é mais sagrado que eu meto fogo na minha própria casa com a gente dentro para não deixar esse vácuo entrar na minha vida. Eu saí daquela casa cambaleando no escuro, tateando a parede de barro até achar a maçaneta enferrujada. Destranquei a porta tremendo as mãos e pulei para dentro da minha Range Rover caríssima no meio da noite do interior, ligando-te o motor daquele tanque de guerra.
sem acender os faróis, dirigindo no clarão da lua por quase meia hora nas estradas de terra, com o coração batendo na garganta, apavorado com a certeza absoluta de que o buraco no meu peito não tinha cura, porque a coisa que morava ali já tinha tomado conta das rédeas há muito tempo. Hoje eu tô trancado na cobertura de 300 metros quadrados do meu prédio de luxo, Max. As cortinas blindadas estão todas fechadas no último andar de São Paulo. O ar-condicionado tá desligado, mas faz um frio de lascar os dentes no meio da minha sala de estar, decorada por arquiteto famoso, e eu tô gravando isso pra você enquanto ainda tenho uns pinguinhos de consciência sobrando na cabeça. Porque eu sinto a minha essência apagando de vez. A fome do vácuo já comeu as minhas memórias de infância, já comeu o rosto da minha mãe na minha lembrança, e logo logo vai comer a minha voz também, e eu vou sobrar apenas como uma marionete endinheirada andando de terno caro na Faria Lima, assinando cheques e rindo em jantares de negócios, enquanto o dono do meu corpo come a luz das pessoas ao meu redor. A grande lição desgraçada que fica dessa desgraça toda para quem curte maratonar as tuas histórias de madrugada, Max, é que a gente precisa parar de romantizar a ideia de que o sucesso a qualquer custo é uma parada que só exige suor e inteligência no mundo corporativo de hoje. Porque tem muita reunião de porta fechada em restaurante chique que na verdade é um altar de sacrifício muito bem arrumado, disfarçado de oportunidade de ouro para quem tem o olho gordo. A ganância cega a rapaziada nova. O cara aceita trocar pedaços pequenos da própria humanidade para fechar um contrato na mesa, para ganhar uma promoção no trampo, para sentar no banco de couro do carro importado, e não percebe que o universo cobra esses favores com juros altíssimos, não em dinheiro vivo, mas arrancando as tuas emoções pela raiz até não sobrar nada além de um buraco negro no peito. Dinheiro sujo de trato ruim não compra a salvação nem na igreja mais rica do mundo, e muito menos no casebre da benzedeira mais forte do interior. Porque a velha curandeira que bate o galho de arruda conhece o cheiro de um pacto fechado de longe, e ela nunca vai botar a vida humilde dela em risco para tentar devolver a luz para um idiota que escolheu vender a própria alma parcelada em 12 vezes no cartão de crédito corporativo. Então, segura a tua ambição na coleira, porque o vácuo que vem te buscar no auge do sucesso não tem pena e tem uma fome que não acaba nunca. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhum relato que chega aqui na minha mesa. Compartilha esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da família. Estão aparecendo 2 vídeos aí na sua tela agora. Um deles é uma recomendação minha para você continuar nesse clima. E o outro é o que o próprio YouTube acha que você vai gostar mais. Escolha um dos 2 e a gente se vê lá no próximo relato. Um forte abraço, fiquem com Deus. E muito olho no retrovisor. Isso é Contos do Max.